Boa noite, tudo bem? Ah, acho que aí no Brasil também já está escuro, né? Aqui em Portugal já são 11h30 da noite e eu estou passando aqui para falar um pouquinho com você. Se você está acima do peso e não está treinando, vou te dar umas dicas simples para você alcançar o melhor resultado, tá? O que acontece? Muitas pessoas por causa da pandemia, outras nem tanto, outras já não estavam treinando. A grande verdade é que mais da metade da população feminina do Brasil tem comportamento sedentário e principalmente está acima do peso. Isso não aconteceu agora, nesses últimos 3, 4 meses. A verdade é que a maioria das pessoas tem hábitos sedentários mesmo antes da pandemia. Então, algumas pessoas podem usar como justificativa, e é verdade que algumas pessoas passaram a ter dificuldade de treinar porque gostava de ir para a academia treinar. E agora com a pandemia já não podem treinar na academia. É claro que, por exemplo, as minhas clientes têm a opção, dentro do Foco 90, de treinar em casa com o treino Foco 90. Então nós solucionamos esse problema. Quem não vai à academia continua podendo treinar, seja para hipertrofia, seja para emagrecimento. Por quê? Porque se você realmente decidir que quer treinar, nós te ajudamos, ok? Então, não é esse o caso. Mas, se você, por qualquer motivo, seja pela pandemia, seja mesmo por um estilo de vida, seja porque você teve algum problema e você hoje está acima do peso, e você sabe que está acima do peso, você tem aí pelo menos 5, 6 quilos acima do peso, aquele que é recomendado para você, baseado na sua idade, sua altura, eu recomendo que você seriamente se comprometa com as mudanças de hábitos que podem realmente fazer você ter mais saúde e também, claro, você voltar ao peso ideal para você. Porque a maioria quase absoluta das pessoas que estão acima do peso está acima do peso porque está sedentária ou porque faz uma quantidade de atividade física muito baixa e tem uma alimentação muito ruim. Então, a primeira coisa, são 3 coisas que eu quero falar aqui, eu falo sempre sobre isso. A primeira coisa que eu quero falar é que você precisa planejar a sua vida. Isso é uma coisa tão óbvia, mas incrivelmente a maioria de nós não faz isso. E mesmo quem faz, eu, por exemplo, eu planejo a minha vida, eu planejo o meu trabalho, eu planejo a minha carreira profissional, eu planejo a forma com que como eu vou conduzir o meu business, o meu negócio. Eu planejo o meu treino, eu planejo o treino das pessoas, eu planejo os meus estudos. Mesmo planejando, eu planejo a minha alimentação. Mesmo fazendo planejamento, muitas vezes eu falho, muitas vezes eu erro na disciplina de cuidar desses processos todos. Agora, imagina quem não planeja nada. Imagina quem não planeja nada. Então é muito importante. Ô Hugo, valeu aí, cara, pela participação, mas hoje eu só vou interagir lendo aqui e falando, tá? Não vou chamar ninguém aqui. Valeu, mas brigadão aí. Então, você precisa planejar a sua vida. E agora falando em saúde e resultado estético com o seu corpo. Você só vai conseguir o melhor resultado quando você tiver planejamento. Então, eu quero falar de 3 aspectos, como eu já havia dito antes. O primeiro
é um planejamento nutricional. Se você pode ir ao nutricionista ou agora mesmo que está permitido orientação nutricional virtual, esse é um passo muito importante, tá? De você consultar um nutricionista. Agora, se por acaso você acha que financeiramente hoje não dá para você contratar um nutricionista ou uma nutricionista, então eu recomendo seriamente que você pesquise, que você pense, que você deixe de se alimentar pela vontade de comer as coisas e planeje a sua refeição, para que a sua refeição tenha sempre uma quantidade boa de proteína, tenha sempre uma quantidade bem balanceada de gorduras, uma quantidade de carboidratos, uma boa quantidade de fibras e que você planeje suas refeições. Se você está acima do peso, você precisa pensar nas quantidades que você come. Se você costuma sair da mesa, da refeição, cheia, se sentindo super cheia, passa meia hora, você pensa assim, caraca, eu comi demais. Com certeza você vai ter muita dificuldade de perder peso. Mas à medida que você planeja e você decide, e você entende que, por exemplo, num almoço, você precisa apenas comer uma pequena porção de cada coisa, por exemplo, uma pequena porção de carne, uma pequena porção de arroz, uma pequena porção de feijão e uma boa porção de saladas e legumes, fibras, então você começa a entender que você não precisa comer tanto, que ninguém engorda se não foi porque comeu. Raramente a pessoa engorda por outro motivo, como por exemplo a pessoa que tem hipotiroidismo. Essa pessoa engorda mesmo comendo pouco, então ela precisa de melhorar ainda mais a estratégia nutricional e também a estratégia de treino, tá? Mas se você não tem hipotiroidismo e você está acima do peso, só tem um motivo: você comeu demais, logo você engordou. E a maioria das pessoas comeu demais e não treinou. Então a primeira dica é essa: planeje a sua refeição. A maneira mais próxima do ideal é contratar um profissional de nutrição. Uma maneira inteligente, embora não seja perfeita, não seja ideal, é você mesmo pesquisar e selecionar melhor os alimentos, principalmente, e aí Vaninho, beleza? Principalmente as quantidades, ok? Todo mundo que está acima do peso precisa pensar seriamente sobre as quantidades daquilo que come. Não, Vaninho, não sou nutricionista. Eu sou professor de educação física, terminei agora o mestrado aqui em Portugal. E agora comecei o doutorado aqui em Portugal também. Mas sou professor de educação física faz 20 anos. Fala, Daniel Lira, meu brother! Daniel, já te falei que o nome do meu filho vai ser Daniel, não é? Vai nascer em agosto, vai nascer aqui em Portugal mesmo. Lá para dezembro você vai conhecer ele. Bom, então o primeiro aspecto é o aspecto nutricional. Ivonete, a pergunta sobre a creatina respondo daqui a pouquinho. O aspecto nutricional é fundamental para você adquirir qualquer resultado. Se você quer melhorar sua saúde, quer emagrecer, perder gordura, quer aumentar a massa muscular, tudo isso depende intensamente da sua nutrição, daquilo que você se alimenta, da comida, ok? Da forma que você se alimenta, do planejamento que você faz para se alimentar, a forma como você lida com os alimentos. Então isso é imprescindível. Se você pode, contrate um nutricionista. Se você não pode, comece a pesquisar, estudar. A gente ajuda também no Foco 90. Dentro do Foco 90 a gente tem orientação nutricional para qualquer objetivo que você escolha dentro dos treinos. Então é fantástico e importantíssimo a nutrição. É o tripé que eu vou falar hoje. Um deles é a nutrição. Então agora eu vou responder a pergunta aqui da Ivonete, que é: creatina ajuda o músculo a crescer? Bom, depende. Já foi comprovado que a creatina é realmente um suplemento que funciona, que é efetivo, mas só funciona se você fizer
as outras coisas corretamente, que é o quê? Que é principalmente a boa alimentação adequada para ganho de massa muscular, que é o caso da pergunta. Você fazer também um treino adequado e também um descanso, um sono adequado, ok? Então, respondendo essa pergunta aí, é isso, sobre a creatina. É muito mais importante o tipo de treino, é muito mais importante os alimentos que você come e o sono do que a creatina. Embora a creatina realmente possa ser produtiva, possa ser efetiva para auxiliar no desenvolvimento da massa muscular, beleza? Vaninho, você não engordou por causa da quarentena, você engordou porque você achou que a quarentena era uma boa desculpa para você comer mais à vontade e não treinar, ok? Você talvez ia na academia e aí deixou de treinar, mas você também pode treinar em casa. Só com o peso do seu corpo você consegue manter a massa muscular, até tonificar a massa muscular e reduzir gordura. Então começa hoje ainda que dá tempo, beleza? Acabei de falar já, né, Maria Moura, sobre essa questão do suplemento, então você já pegou a dica. Então vamos lá. Primeiro aspecto que eu falei aí foi da nutrição. É muito importante. Não dá para ter bons resultados sem planejar a nutrição. Planejar, gente. Tem que pensar. Tem que botar no papel. Tem que colocar lá. Só vou comer, sei lá, chocolate no domingo. E só vou comer um quadradinho. Tem que planejar. Eu só vou comer, só vou tomar um copo de cerveja, por exemplo, no sábado. E tem que dizer lá quanto que eu vou beber, só isso, pronto. Vou comer quando acordar, eu vou comer isso, isso e isso. Vou comer uma fruta, tal horário. Quando você planeja, a sua vida funciona melhor em todos os aspectos. E não é diferente quanto à sua saúde, emagrecimento, que é o nosso caso que estou falando hoje aqui, beleza? Primeiro aspecto, nutrição. O segundo aspecto que eu quero falar é sobre o sono. E aí eu quero falar tanto sobre a quantidade de horas que você dorme por noite, porque isso é importante sim, e sobre a qualidade do seu sono. Então, sobre a quantidade, o tempo é muito individual. Existem pessoas que dormem 6 horas por noite e isso é muito suficiente para elas. Até pessoas que dizem que dormir 4 ou 5 horas também é suficiente para elas. É um pouco complicado pensar dessa forma, porque a maioria dos estudos mostra mesmo que o tempo de sono ideal para um adulto é entre 6 a 9 horas. Então, cada pessoa tem aí a sua própria necessidade fisiológica, mas me parece que 6 horas para algumas pessoas já é bom. E 8 horas para outras pessoas, 8 ou 9 horas. Agora, além da quantidade de sono que você dorme, também tem a qualidade do seu sono. E aí tem alguns elementos muito importantes. Por exemplo, se você dorme num lugar que tem luz, ou você dorme num lugar, às vezes pessoas dormem com o televisor ligado, então fica aqueles flashes de luz toda vez que muda a imagem. Mesmo que você durma, a qualidade do seu sono não é a mesma, ok? Então, se você estiver num ambiente mais escuro, mais escurecido, blackout mesmo, se você estiver num ambiente bem silencioso, relativamente fresco para você dormir e também tiver um bom colchão para você dormir, tudo isso vai fazer com que o seu sono seja mais perene, seja mais contínuo. E aí, de acordo com a sua necessidade de tempo, essa qualidade no sono, ela vai aí combinar-se com o tempo de sono. Eu, por exemplo, quando eu durmo 6 horas e meia até 7 horas e meia, eu me sinto muito bem. Eu não preciso dormir mais que isso. Hoje, por exemplo, vou dormir de meia-noite e um pouquinho, que daqui a pouco aqui já é meia-noite, e vou dormir até 6h15 da manhã. Então essa noite eu vou dormir provavelmente 6 horas ou 6,
alguma coisa assim, bem perto de 6 horas. Então é um bom tempo. Só que se eu dormir 6 horas toda a noite, logo eu me sinto cansado depois de uns 5 dias dormindo apenas 6 horas. Mas se eu dormir 7 horas todas as noites, eu me sinto super bem para o resto da vida. Assim, me sinto muito bem dormindo 7 horas. Então se eu me deitar 11 da noite e acordar 6 da manhã, é um tempo muito bom para mim. Isso é muito individual. Você sente o seu corpo, sente os seus olhos assim quando está cansado, porque você dormiu mal, ou dormiu poucas horas, ou a qualidade do sono, o tempo que você dormindo não foi adequada, tá? Nem o tempo, nem a qualidade. Como eu já disse, televisão ligada, luz, barulho, tudo isso, e colchão ruim, tudo isso pode atrapalhar a qualidade do seu sono. E, por último, e não menos importante, além da nutrição e além do sono, se você quer ter mais saúde, quer emagrecer, perder gordura corporal e aumentar a força, a massa muscular, você precisa ter um treino também planejado. É aí que muita gente erra e também às vezes é vítima, porque vai para uma academia e chega lá, existe um treino lá e te dão aquele treino e você fica lá 3, 4 meses, como eu já tive essa experiência de atender uma pessoa na academia, ela estava 7 meses com o mesmo treino e ela não sabia por quê, também não reclamou com ninguém, porque a pessoa entrou na academia, deram aquele treino para ela e ela continuou ali, ninguém disse nada, ninguém disse quando deveria mudar e assim ela continuou. Eu desde muito cedo, desde quando eu comecei a dar aulas, 22 anos atrás, eu aprendi e entendi que modificar o treino era importante. Era importante para estimular psicologicamente, estimular fisiologicamente e principalmente para a pessoa perceber as mudanças, perceber quando você faz alguma coisa nova, seu corpo aprende novamente, ele aprende mais coisas. Então é fundamental o treino ser modificado frequentemente. Quando eu trabalhava com atendimento presencial, eu fazia essa modificação a cada 15 dias ou 20 dias no ginásio, no salão de musculação. Agora, com atendimento online, eu faço essa modificação a cada semana. Todo domingo, as clientes do Foco 90 recebem no aplicativo o treino novo para a próxima semana. Por que eu faço isso? Primeiro porque estimula psicologicamente. As clientes ficam mais motivadas em saber que no domingo elas recebem um treino novo, para segunda-feira elas fazerem uma coisa diferente, uma coisa mais divertida, uma coisa inovadora. Outro motivo, além da motivação que é fundamental, é também o fato de que quando a pessoa estimula com novos exercícios ou com uma nova técnica, o músculo ele se adapta melhor e você acaba gerando mais resultados. Ok? Então, vou fechar só reforçando. Precisa haver planejamento para tudo em nossa vida. Se você quer um resultado na sua carreira profissional, você tem que planejar e se esforçar para isso. Não é certo isso? Não é assim que funciona? Se você quer um resultado no seu relacionamento, você precisa planejar e se esforçar para isso. Se você quer um resultado na sua saúde e na estética, você também precisa planejar e se esforçar para isso, ok? Então, um grande abraço. Se você quer mais dicas, quer entender como é que funciona o Foco 90, eu vou dizer para você, faz duas coisas. Primeiro, vai no link da biografia, e clica lá no linkzinho que tem lá da biografia e baixa o e-book gratuito que eu escrevi para você entender como é que funciona um treino para te dar resultados. E segundo, se você quiser entender como é que você vai fazer parte do Foco 90, você manda uma mensagem
no direct aqui para mim e diz como é que faço para fazer parte do Foco 90. A Roseni Fernandes me perguntou aqui isso e eu já estou dando a dica. Vou só responder aqui uma pergunta. Mudar toda semana então é melhor para o resultado, principalmente ganho de massa? Então, lá IBJ, mudar o treino toda semana pode ser uma ótima estratégia para ter mais resultados. Só que mudar aleatoriamente não vai te levar ao melhor resultado. Isso tem que ser bem planejado e é isso que eu faço dentro do Foco 90. Com certeza, no Foco 90 nós temos os melhores resultados, porque uma das coisas que eu faço é modificar o treino toda semana, ok? Gláucia Maria disse que treina segunda, terça e sexta, 10 quilômetros. Dorme 8 horas e queria tomar suplemento. É como eu disse, Gláucia Maria, o mais importante é você se alimentar corretamente e você treinar corretamente. Eu não sei o que mais você faz além da corrida, né? Mas é muito importante esses ajustes. Aí a orientação suplementar, você precisa conversar detalhadamente sobre tudo que você faz. E aí sim, manda uma mensagem no direct que eu posso de repente pensar sobre o seu caso e dizer o que eu faria no seu lugar, ok? Grande abraço, gente. Bom falar com vocês. Só passei aqui para dar essas dicas. E me aguarde aí que eu vou aparecer sempre aqui. Valeu? Fica com Deus. Bom descanso.